Oi, mundo! Oi, mundo! Hoje tem dica no canal. Esse é um quadro que a gente está fazendo para falar de filmes, documentários e coisas bacanas que a gente encontra relacionadas à sustentabilidade. E hoje a gente tem um para falar para vocês. Qual é? É o Dieta dos Gladiadores. Ou Game Changers, que também tem no Netflix. A gente assistiu esse filme, esse documentário há uns dias e a gente achou que tem dados bem legais aqui para trazer para vocês, tanto sobre sustentabilidade quanto de saúde. Então acho que serão boas dicas aí para vocês. O primeiro ponto que eu achei muito interessante é o fato de que um dos produtores é o Arnold Schwarzenegger. Então, pra mim, já me surpreendeu logo de cara, porque acho que todo mundo conhece o Arnold íntimo, né? Porque todo mundo conhece o Schwarzenegger, ele foi baita de um fisiculturista, um baita de um atleta, mas que eu acho que já dá um embasamento legal e já atinge públicos que são diferentes daqueles que normalmente procuram sobre dieta vegetariana e vegana. Eles colocam numa visão muito de atletas, né? E como que a alimentação para atletas de alta performance tem um impacto gigantesco. E é uma visão diferente daquela que a gente costuma ouvir, que é mais de natureza, mais, né, de meio ambiente. Eles vão para um aspecto muito de saúde, realmente, de capacidade do corpo humano de fazer coisas, que é bem interessante. E aí, no filme, que tá passando aqui atrás para vocês, o filme ele mostra vários atletas de várias modalidades. Então tem lutador de UFC, tem pugilista, tem maratonista, tem ciclista, um monte de gente diferente falando basicamente a mesma coisa. E o quanto que a mudança de dieta, de uma dieta carnívora para uma dieta vegetariana ou vegana, trouxe melhoras para os desempenhos e para as vidas dessas pessoas. O documentário traz vários relatos desses atletas. E esses atletas todos falaram que mais energia para treinar e para competir depois que parou de comer carne, mais disposição, melhor e mais rápida recuperação de lesão. Então, a ideia do documentário é um desses atletas falando: opa, alguma coisa precisa ser mudada, eu tô vendo que tem gente fazendo que tá dando muito certo, vou atrás de conhecer mais sobre isso. E essa é a narrativa de todo o documentário, né? Ele indo atrás desses dados, dessas experiências. Ele apresenta muitas estatísticas ao longo do documentário, todas com estudos. Ele coloca ali a fonte que passa um pouco mais de confiança. Embora a gente estava falando disso, existem várias visões, né? Então, um ponto importante aqui para a gente começar a falar é que a gente não é nutricionista, a gente não tem nenhum conhecimento científico da área, né? O que a gente está falando é reproduzindo o que o documentário comentou para compartilhar com vocês. Exatamente. Então, falando sobre nutrição, o que o documentário fala é que as proteínas, né, que são aminoácidos, elas vêm de plantas. Então, os animais eles seriam meros intermediários nesse processo e todos os aminoácidos essenciais que a gente precisa para a nossa vida têm origem nas plantas. Então, a gente não precisaria desse intermediário que é um bicho aí no meio do caminho. Esse é um ponto mega importante, porque uma das primeiras coisas que as pessoas dizem quando a gente fala eu sou vegetariano, eu sou vegano, como você come proteína? Cadê a proteína? Você vai ficar magrelo, você vai perder força. Vai ficar doente. É uma das principais falácias que existem com relação a ser vegano, com relação a ser vegetariano, não comer coisas que vêm de animais, né? E mostram que não, a proteína que os animais têm vieram das plantas, é simplesmente um intermediário que, por sinal, essa é uma das estatísticas que eles mencionam no documentário, os animais consomem 6 vezes mais proteínas do que eles produzem. Então é um intermediário ineficaz ainda, ineficiente para piorar a situação. E aí, então, nesse meio do caminho, tem uma fala muito interessante aí do documentário, que é: contanto que a quantidade de proteína seja adequada, não vai importar a fonte que essa proteína veio. Então, quebra um argumento de que você precisa comer carne, precisa comer um bife sangrando na tua mesa para pegar a proteína. Na verdade, o que você precisa é de quantidade certa. A carne ela pode aumentar em até 70% o processo inflamatório do nosso organismo, prejudicando artérias, e aí o que ele traz sempre no enfoque é: isso vai prejudicar o desempenho de qualquer atleta se as nossas artérias estiverem prejudicadas. Então, não só
o desempenho dos atletas pode ficar pior com o consumo de carne, mas aumenta o número de doenças cardíacas e de desenvolvimento de câncer. Então, são argumentos aí que, mesmo se você não for o atleta mais forte do mundo, vai valer para você. O número que eles trazem é que, ao se retirar alimentos de origem animal da sua dieta, a chance de ter um ataque cardíaco ou qualquer outra doença cardíaca reduz em 55%. 55%. Ou seja, é considerável pra caramba. Então, ele conclui com um dado muito interessante, que é o nosso organismo, o organismo do ser humano, ele foi adaptado morfologicamente e fisiologicamente para a digestão de vegetais, mas ele não foi adaptado para essa digestão de carne de proteína animal. Então, a gente tem todos os nossos processos combinando numa boa digestão de vegetais, mas para digerir uma carne animal, o nosso organismo sofre muito mais e por isso aumenta esse processo inflamatório. Então é um dado bem interessante que pode fazer a gente pensar aí. A segunda parte do documentário, que acabou não sendo o foco principal do filme, né, mas são dados muito relevantes também, é o impacto ambiental dessa produção de carne. E eles têm os dados muito impressionantes para a gente. De novo, dados vindos de pesquisas e de publicações que a gente consegue consultar na internet facilmente. O primeiro número que ele coloca que é bem impressionante: mais de 3/4, 83% das terras agrícolas do mundo, do planeta, são utilizados para fins pecuários. Ou seja, gente, quase 90%, para colocar dessa maneira, é feito para ração, para produzir soja, milho, coisas que vão fazer ração para os animais ou para a vivência dos animais em si, que, por sinal, geram apenas 18% das calorias do mundo. Ou seja, a gente tem 80%, é quase aquela coisa do Pareto ao inverso, né? A gente tem 83% das terras para proteína, para pecuária, e só supre 18% das calorias que são consumidas ao redor do mundo. Ou seja, é uma ineficiência gigantesca, é mega não sustentável a produção pecuária, a carne e os seus derivados, tá? Inclui leite, ovos e tudo mais, para o nosso consumo. Um outro dado bem interessante que eles colocam é que, cara, um hambúrguerzinho que você consome de carne, ele tem nele embutido cerca de 2.400 litros de água. De onde que vem esses 2.400 litros de água? Desde a produção da soja, do milho que vai ser utilizado pro animal, até a própria água pro animal, depois durante o processo de produção do hambúrguer. Tudo isso usa muita água, ao ponto da gente ter 2.400 litros em um hambúrguer. Absurdo. E o último ponto, para resumir aqui, assistam o documentário que vale muito a pena. Cerca de 15% das emissões de CO2 que são causadas por ações humanas no mundo vem da pecuária. Isso equivale a quase a mesma coisa de que todos os carros, trens, aviões, barcos, navios que consomem combustível ao redor do mundo, é quase a mesma quantidade do que a pecuária. Chega a ser absurdo, né? Chega a ser assustador. É inacreditável. Bom, a gente falou aqui dos pontos principais que a gente viu no documentário, mas tem muita coisa legal, tem muito relato, tem muita imagem, tem o cara mais forte do mundo, então vale a pena assistir. Deixa nos comentários aqui se vocês já assistiram, se gostaram, o que acharam desses dados. E aí a gente se vê no próximo vídeo, certo? Isso aí. Tchau, tchau. Tchau.